Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça sempre em nossas vidas. Vamos agradecer a Ele, pedir a Ele que nos inspire nessa noite, que Ele nos envolva, que os benfeitores do alto, em nome de Jesus, possam nos ajudar, estar conosco e nos auxiliar a compreender melhor a mensagem a ser lida e comentada na noite de hoje. Que a sua paz, Mestre Divino, esteja em nossos corações, agora e sempre. Nós, hoje, vamos dar continuidade ao estudo do livro No Roteiro de Jesus, psicografado por Chico Xavier. São mensagens de Humberto de Campos, que Chico Xavier recebeu em diversos livros e foi organizada pelo Gerson Simões Monteiro, da Federação Espírita Brasileira. Então, a mensagem de hoje se intitula Pequena História do Discípulo. Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura das informações divinas. Viu à procura de sabedoria e falou: abençoado seja o filho do conhecimento superior. E passou à frente, entregando-o ao cuidado de seus prepostos. Então, é uma parábola essa aqui, é uma história, onde fala que Jesus, visitando o discípulo, o aprendiz, pela primeira vez, viu que ele estava lendo, estava estudando, e o abençoou, dizendo: abençoado seja o filho do conhecimento superior. Mas foi embora, seguiu entregando aos seus mensageiros, aos seus prepostos. Mais tarde, a revê-lo, surpreendeu, inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se estendê-las por todos os recantos. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo. Multiplicava promessas de sacrifício e interpretava teoricamente a salvação, por serviço absoluto da esperança contemplativa. O companheiro eterno afagou-lhe a fronte sonhador e disse: louvado seja o apóstolo do ideal. Então, na segunda vez que o Senhor visitou o discípulo, visitou o aprendiz, ele estava cheio de entusiasmo pelas revelações do alto, pelas coisas magníficas, pensando em levar essas informações para o mundo inteiro. Jesus o afagou, compreendendo essa fase da vida da criatura, né? E disse: louvado seja o apóstolo do ideal. Mas entregou aos seus mensageiros e seguiu em frente. Então, nós passamos sempre por essas fases. Primeiro a gente lê, depois a gente se entusiasma, quer levar a mensagem, né? E Jesus abençoa e entrega-nos aos cuidados dos benfeitores maiores. Regressou em outra ocasião a observá-lo e registrou-lhe nova mudança. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos. Por meio do conhecimento e do ideal, presumia-se na posse da realidade universal e movia guerras sem sangue a todos os semelhantes que não lhe pisassem o degrau evolutivo. Então, ele adquiriu conhecimento, depois as revelações, e aí ele, acreditando que dominava a verdade absoluta, passou a combater todos aqueles que não pensassem que nem ele, que não pensassem que nem esse aprendiz, achando que com isso ele estava servindo ao Senhor, combatendo, criticando todos aqueles, combater sem sangue, combater verbalmente todos aqueles que não pensassem da mesma forma, que ele acreditava que estavam errados. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo, aquela pessoa que não respeita a opinião do próximo, o ponto de vista, nem nada. E nem as regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro.
Jesus, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade, acariciou-lhe as mãos inquietas e enunciou: amparado seja o defensor da verdade. Então, Jesus reconheceu a sinceridade daquele discípulo e disse que ele fosse amparado e entregou aos missionários fiéis. Mais tarde, voltando ao círculo do seguidor, reparou-lhe a posição diversa. Dera-se o discípulo à sistemática pregação dos princípios que adotara, condicionando aos pontos de vista. Escrevia páginas e fazia discursos. Projetava nos ouvintes a vibração da sua fé. Era condutor das massas. O instrutor sublime, Jesus, abraçou e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. Então, Jesus também abençoou o discípulo pela palavra que ele pregava, que ele levava às pessoas, às multidões até. E Jesus foi para outros rumos, colocando sob a inspiração dos seus emissários. Escoado longos ânimos, retornou Jesus e anotou-lhe a transformação. O aprendiz recebia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visitado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos, alvejado pelo ridículo. Era incompreendido. Se dava pão, recebia pedradas. Se acendia luz, provocava perseguições das trevas. Lia os livros santos, à maneira do faminto que procura alimento. Sustentava seus ideais com dificuldade. Ensinava o caminho de coração dilacerado. O sábio dos sábios enxugou-lhe o suor e falou: amado seja o peregrino da experiência. Então, primeiro ele leu, se entusiasmou, combateu, pregou, e agora ele começava a ficar magoado, desiludido com as pedradas, com as incompreensões, com as críticas. E Jesus abençoou, dizendo: amado seja o peregrino da experiência. E seguiu, entregando aos benfeitores. Retornando tempos depois, o Salvador assinalou-lhe a situação diferente. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais fácil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também a forças inferiores. Então, ele que pregou, que levou, ele percebeu que mais difícil de conquistar o mundo seria conquistar a si mesmo. E ele mesmo caiu, se entregou a forças inferiores. Embora de pé, sabia de conhecimento pessoal quão amargo sabor impunha o lodo à boca. Caiu no chão. Cedera muitas vezes às sugestões menos dignas. Aprendera que será fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil edificá-lo no próprio íntimo. Ele que condenara a vaidade e o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros de sua alma. Estava tudo dentro dele mesmo. Renunciava ao combate com o exterior, a fim de lutar consigo muito mais. Vivia sob a pressão de tempestade. Ciente das fraquezas e imperfeições, confiava acima de tudo no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os problemas por meio da prece e da vigilância entre lágrimas. O divino amigo secou-lhe o pranto e exclamou: bendito seja o irmão da dor, que santifica. Então já estava naquele processo onde ele não só aprendeu, se apaixonou pelas revelações, procurou combater, procurou pregar, né? Percebeu a revolta dos outros, mas ele começou a perceber que era muito mais difícil ele mesmo mudar. E muitas vezes caiu cedendo às tentações, cedendo às suas fraquezas. E chorando fazia preces, e Jesus disse: bendito seja o irmão da dor,
e santifica. E seguiu para diante, recomendando aos colaboradores celestiais. Anos decorridos, às vezes até existências, né? Regressou o misericordioso e admirou-lhe a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. Então, em vez de falar muito, ele preferia ouvir. Começou a entender as dificuldades dos outros pelas próprias dificuldades que ele passou. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade e humilde. Então, ele começou a compreender os outros sem se achar superior a ninguém, apenas compreendendo que ele também era fraco, entendendo a fraqueza dos outros. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los, sem preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nasceram. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Se alegrava com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes compartilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado. Orava pelos adversários do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Então, ele deixou de se preocupar com aqueles que tinham ingratidão, entendendo que eram frutos ainda verdes, não estavam maduros. Sem revolta, então. Chorava de alegria a sós na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria. As lutas eram para ele, degraus de ascensão. Os perversos ao seu olhar eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre, cumpri-lo. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó e ajudar ao forte, a fim de que a força mal aplicada não o envilecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência e a oração. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras revestiam-se de ciência celestial. A humildade não fingida era a gloriosa auréola em sua fronte. Por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz, que amam quase sempre, sem entender. Então, ele tinha passado por todas aquelas fases, mas chegou um momento em que a única alegria dele, a única motivação dele era cumprir a vontade do Mestre. Então, não ficava querendo se impor, não ficava querendo fazer discurso,
vazios, compreendia a dor do próximo, compreendia as fraquezas, entendia que os maus eram infelizes, buscava orar por eles e buscava auxiliar em todos, em nome de Jesus, sem pretensões de superioridade, nem nada disso. E aí todos aqueles que estavam nas sombras, na escuridão, o buscavam, porque sentia o amparo daquele que acolhe sem criticar, que acolhe sem tecer maledicências, mas simplesmente acolhe e compreende o irmão. O Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou nos braços, de coração a coração, proclamando: bem-aventurado o servo fiel, que busca a divina vontade de nosso Pai. E desde então passou a habitar com os discípulos para sempre. Muitas vezes nós, no aprendizado, normalmente, nós temos essas fases. Nós lemos, nos aprendemos, nos entusiasmamos, mas queremos impor aquilo que a gente acha. Buscamos criticar, buscamos combater. E aí nós acabamos, muitas vezes, mal compreendidos e revoltados com a incompreensão do próximo. Até começarmos a buscar a mudar a nós mesmos, ver o tanto que é difícil, perceber que caímos aqui e acolá, levantamos e não deixamos de criticar os outros, vendo o quanto é difícil mudar e que os outros também são fracos, como nós somos. Passamos, então, a buscar a nossa melhoria e a auxiliar no lugar em que estamos, buscando atender à vontade divina. Nesse momento, encontra Jesus em nós o respaldo necessário para a sua obra e permanece conosco para sempre. Porque nós passamos a entender que sem ele, sem as suas diretrizes, não podemos realmente fazer nada de muito útil, a não ser barulho. Então, nós passamos a compreender isso e buscamos assimilar as lições em nossas vidas e amparar e acolher aqueles que necessitam de ajuda e de paz. Não vamos desanimar em nossos caminhos. Ano novo está chegando, e possamos compreender que temos muito a aprender e nos colocar na condição de aprendizes, de fato, e não de mestres que não somos e nunca seremos, porque mestre temos só um, é Jesus. Que possamos não querer transformar o mundo, mas, acima de tudo, buscar a nossa melhoria íntima. E melhorando a nós mesmos, nós estamos acendendo uma luz na escuridão do mundo. E com essa luz passamos a atrair próximo. Não para nós, que nada temos, mas para Jesus, que passa a estar conosco. Queremos agradecer imensamente as oportunidades que o Mestre nos concedeu nesse ano que passou. Nesses dias que tivemos a oportunidade de reler as suas mensagens, comentar, refletir, que possamos continuar unidos a Ele, buscando nele a nossa inspiração, buscando nele a luz que falta na gente, sem esmorecer, sabendo que podemos ser um pálido reflexo da sua luz imensa, que, embora não tenhamos luz, podemos refletir a dele. E buscando, assimilando as lições, passaremos, inclusive, indiretamente, a sermos mais felizes, sem as expectativas de conquistar o mundo, sem as expectativas de sermos melhores do que os outros, mas apenas procurando melhorar, entendendo, às vezes caindo, levantando, entendendo que Ele nos ama, que Ele nos fortalece, e que nós passamos também a termos mais misericórdia e compaixão dos nossos irmãos, a compreender mais a maldade como infelicidade, doença da alma, buscando
sempre a nossa melhoria e, com isso, auxiliando os nossos semelhantes. Que a luz do Evangelho resplandeça em nossos corações nesse novo ano, que os nossos corações possam se converter às alegrias do novo reino, através da bondade, através do amor, através da compaixão. Que possamos estar com Jesus sempre em nossos corações e nos direcionando em nossas vidas. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça sempre em nossas vidas e que possamos cada vez mais estar com Ele, agora e sempre.